Olá, tudo bem? Olha, é muito comum os leitores perguntarem, mas por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? E para tentar ajudar a responder essa pergunta, eu convidei o professor da FEA USP, Manuel Henriques Garcia, e autor do livro Fundamentos de Economia. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença. E eu queria começar indo direto ao assunto. Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Bom, nós temos fundamentalmente duas teorias para explicar a questão da taxa de juros. Embora de início vamos colocar bem a questão sob o ponto de vista da dificuldade. É uma variável muito estratégica, de muita complexidade. Não é algo simples de ser explicado. Entretanto, as duas teorias podem ser desenvolvidas da seguinte maneira. Uma teoria nos diz que a taxa de juros é formada através das ofertas de fundos de poupança dos poupadores que eles levam ao mercado. Esses fundos não podem ficar embaixo do colchão. Então a pessoa tem um ato de não consumo. Aquela parte que ela não consome, ela leva a um banco para que fique disponível para uma empresa que vai fazer o determinado investimento que vai dar uma certa rentabilidade no futuro. Então, uma teoria me diz, a taxa de juros se forma através da oferta de fundos de poupança e da demanda de fundos de investimento. Então, a chave aqui é a oferta de fundos de poupança e a demanda de fundos de investimento. No Brasil, a taxa de poupança é muito baixa. Então, essa teoria que o senhor acabou de explicar é a teoria clássica. É chamada de teoria clássica. E a gente tem a teoria monetária. E Qual que é a teoria monetária? A segunda teoria nos diz que a taxa de juros é formada através da oferta e da demanda de dinheiro. Então, tem os ofertantes de dinheiro, que o grande ofertante vem a ser o Banco Central e os bancos, são aqueles que ofertam dinheiro para todas as, os atores que estão atuando na economia. Quem são os atores? São as famílias, o governo, os empresários, quer para o mercado doméstico, quer para o mercado internacional. Então nós temos a oferta de dinheiro, que ela é colocada à disposição da coletividade pelo Banco Central na sua oferta primária, Casa da Moeda, impressão de moeda, Banco Central. Banco Central, ele tem uma atuação muito forte na política monetária, ele é o gestor da taxa de juros e também da taxa de inflação. Então ele vai acoplando a taxa de juros, Banco Central, em função das metas de inflação. Mas, do ponto de vista da teoria, a oferta de moeda se encontra com a demanda de moeda das famílias, das empresas, do governo, empresas, mercado doméstico e mercado internacional, e deste equilíbrio macroeconômico se determina a taxa de juros de mercado. Agora, professor, o senhor falou sobre a teoria clássica e falou da taxa de poupança. Eu queria que o senhor explicasse o que é a taxa de poupança de um país e como ela interfere na Selic, na taxa de juros básica da economia. Se a renda do brasileiro, de nós brasileiros, fosse maior do que é a renda atual, e se além disso o Estado, o governo, ofertasse uma boa escola para nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, se o governo ofertasse bons serviços de saúde, uma grande parcela da população teria uma renda que seria colocada sob a forma de poupança. Ao invés de gastarmos dinheiro no plano de saúde, nós guardaríamos esse dinheiro para futuras aquisições de consumo ou de bens duráveis mais duradouros. Pode ser bens duráveis de domésticos ou imóveis, que seria outra forma de investimento. Então, nós temos uma renda relativamente baixa, que embora tenha melhorado nesses últimos 10, 15 anos, ainda é relativamente baixa, e dessa renda, quase a totalidade dela, para a maioria dos brasileiros, é gasta no seu dia a dia. No fim do mês, para muitos brasileiros, falta dinheiro. Então, ao invés de eles
pouparem, guardarem dinheiro, eles têm muitos que usar o cheque especial, usar certos artifícios com cartão de crédito, porque eles não conseguem nem pagar as contas mensais no momento adequado. Então, eu diria que o grande problema da taxa de juros no Brasil, olhando por essa questão teórica, da teoria clássica, é que a nossa poupança, quando nós somamos a poupança do João com a do Alfredo, com a do Manuel, com a do Chico, em termos globais, esse conjunto de poupança é relativamente baixo quando comparado com a poupança, por exemplo, de países europeus, do Japão e assim por diante. Eu ia comentar justamente isso. Por que lá, por exemplo, na Europa, a taxa de juros não é tão alta? Por conta desse nível da taxa de poupança do país, é isso? Por conta desse nível da renda das pessoas e por conta do fato de que o Estado propicia à comunidade, à sociedade como um todo, bons níveis de educação, escola pública generalizada, do pré até a universidade, hospitais onde todos, desde o mais pobre até o mais rico, é aquele hospital, é hospital da comunidade em torno da residência dele. Então ele tem uma série de itens que são ofertados pelo Estado, sobre os quais ele já paga sobre os impostos. Ou seja, ninguém não se imagina na Europa, e se fizermos uma pesquisa, nós vamos constatar isto. Não se imagina na Europa que alguém tenha um plano de saúde particular. Não se imagina na Europa que alguém tenha que fazer um plano de previdência futura. Poucas pessoas farão isso. Por quê? Porque na hora que a pessoa se aposenta, o valor da aposentadoria é muito razoável para que a pessoa continue com o mesmo padrão de vida anterior. Então há um fluxo de poupança muito forte, que às vezes é superior até à demanda de investimento das empresas e até do próprio governo. Então, e como as pessoas em geral não assumem riscos, são muito conservadoras, à medida que a idade vai avançando, a pessoa vai se tornando cada vez mais conservadora. E aquele dinheiro que ela foi economizando ao longo da vida, esse dinheiro ela quer tê-lo disponível no momento da aposentadoria. Eu estou querendo dizer com isso que boa parte da população na Europa não vai às bolsas de valores, porque as bolsas de valores podem representar altos e baixos, um risco muito grande. Mas estou querendo também dizer que por causa disso é muito comum na Europa você aplicar a poupança em taxas de juros que, uma vez diminuída a taxa de inflação, se tornam negativas. Então é comum em alguns países como a Espanha, Portugal, Grécia, Itália, etc., as pessoas realizarem aplicações em bancos por 5 anos, ganhando, por exemplo, 5,70% em 5 anos. É outro padrão. É outro padrão. Se nós pensarmos no Japão... É isso que eu ia perguntar, porque lá no Japão ainda é mais... É baixa e as pessoas poupam zero, muito, né? É praticamente zero. E tem esse hábito, essa cultura de poupar muito. Exatamente. Agora, é claro que a questão da poupança, ela está relacionada com determinados perfis dos indivíduos, a idade. Os jovens poupam muito menos do que os mais velhos, porque têm uma renda muito menor, porque eles têm que viver mais o presente e não têm medo do futuro. Os jovens são imortais enquanto são jovens, não há perigos pela frente, o que é muito bom que assim seja, né? Sim. Mas à medida que a idade vai chegando, a pessoa já se torna mais mortal e o receio é maior de que fique sozinho, de que fique desamparado. Então há muitas teorias, não só de cunho religioso, mas também de cunho sociológico. Mas no caso do Japão, é uma coisa muito interessante o que ocorre. As pessoas utilizam o sistema bancário
única e exclusivamente para que o sistema bancário guarde aquela poupança, seja o guardião da poupança. Por quê? Porque se não existir um guardião da poupança, onde a pessoa vai guardar o dinheiro? Em casa há muitos inimigos. Os próprios membros da família podem ser os inimigos daqueles velhinhos que guardaram muito dinheiro ao longo da vida. Mas guardaram por quê? Porque no Japão não há aposentadoria oficial, não há um amparo do governo. Devemos lembrar que o Japão entra no mundo, entre aspas, ocidental, depois da Segunda Grande Guerra. Então é um país de tradições milenares. E também temos que levar em conta que para as questões de poupança, a legislação de muitos países é totalmente diferente da nossa, no tocante, por exemplo, a questões de herança. No Brasil, adotamos o critério da igualdade, todos são iguais, todos os filhos são iguais quanto às questões de herança. No Japão não é assim, é o primogênito que fica com a herança dos pais, desde, claro, que ele tenha o compromisso de cuidar dos pais na velhice. Quer dizer, é outra realidade cultural. Outra realidade. Agora, voltando aqui então para o Brasil, até para a gente concluir, professor, o senhor acha que para a taxa de juros aqui no Brasil ter essa perspectiva de queda, de redução, é necessário ter essa mudança cultural? Quer dizer, o brasileiro deveria criar o hábito de poupar mais à medida do possível? Como que isso pode ser revertido? Então, nós ainda temos uma cultura que eu creio que mais uma década, 2 décadas, isso deverá ser modificado. Essa cultura deverá ser modificada. Porque o brasileiro ele prefere gastar um dinheiro que ele não tem, exatamente. Não é? Ele antecipa o gasto. Comprar um presente com dinheiro que não tem, não é verdade? Quer exatamente. dizer, quando que o ideal seria economizar, ter o dinheiro para depois ir fazer a compra, não é? Exatamente. Você acha que precisa ter essa mudança para poder, talvez, mexer até com a Selic, com a política monetária do país? Eu creio que é nessa direção, Paula. Até porque nós tivemos 3 décadas ou 4 décadas de taxa de inflação que, olhando hoje, lá para os anos 80, o início dos 90, é algo assustador que passamos por aquilo. Que eu tenha vivenciado isso, você é mais jovem, seus pais vivenciaram. Uma taxa de inflação mensal de 70%, 80%, é uma coisa absurdamente... enfim, não há como se pensar nisso, e passamos por isso. Então, uma cultura inflacionária nos levou a pegar dinheiro, porque esse dinheiro, pegando dinheiro hoje, eu compro algo e esse algo amanhã vale mais. Então, mas o cenário hoje é outro. O cenário é outro, de planejamento de mais longo prazo. E eu acredito que com o tempo haverá uma tendência das taxas de juros no Brasil diminuírem de maneira, digamos assim, nós não vamos utilizar as teorias. Uma nova cultura terá que ser colocada dentro da sociedade brasileira, dando maior valor ao não consumo de hoje, ao consumo futuro, do que ao momento presente. Porque na medida que vamos fazer planejamento, é possível ter, se nós vamos comprar uma moto, é melhor ter 30%, 40% do valor e vamos pagar uma prestação muito, muito mais baixa do que aquela que está sendo paga hoje. Com o automóvel é a mesma coisa. Então, eu acredito que a taxa de juros no Brasil, nós temos uma taxa de juros Selic, isso é uma taxa de juros que estamos falando de 10,75 ao ano, mas se nós olharmos o cheque especial, estamos falando de 10, 11 ao mês. Sim, ao mês. É importante o brasileiro olhar para isso antes de exatamente. Ceder ao desejo de ter aquele presente, ou o carro, a casa, naquele momento. Exatamente. Tentar adiar esse sonho, poupar um pouco mais para quando comprar não precisar se endividar, nem pagar juros exorbitantes, não é mesmo? Exatamente, é nessa linha. Tá certo, professor. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado por seu convite. Até a próxima.